Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma experiência que com certeza todo mundo conhece bem, a irritabilidade. Todos nós sentimos isso, mas o que realmente acontece lá dentro quando a paciência simplesmente se esgota? Vamos tentar entender um pouco melhor os mecanismos por trás dessa emoção. Esse cenário é bem familiar, não é? Situações pequenas, às vezes até bobas, que de repente disparam uma reação emocional que parece desproporcional. A grande questão não é o gatilho em si, mas o estado em que a gente já se encontra quando ele aparece. Para a gente entender a irritabilidade, o primeiro passo é olhar para o estado da nossa mente, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. A raiz do problema muitas vezes está no cansaço mental. A vida moderna é um verdadeiro bombardeio para o cérebro. É um fluxo de informação que não para, são notificações, milhares de pequenas decisões que temos que tomar todo santo dia. E tudo isso junto cria um estado de exaustão contínua. E o curioso é que, no fim do dia, o corpo pode até estar intacto, mas a mente está exausta. A fadiga mental é basicamente um esgotamento dos nossos recursos internos. A analogia do motor desregulado aqui é perfeita. Uma mente cansada gasta uma energia enorme em coisas pequenas, e aí sobra pouca reserva para o que de fato importa. E olha só esse número, é impressionante. 1/4 de toda a nossa energia diária vai para o cérebro. E quando essa energia toda é gasta tentando gerenciar um turbilhão de pensamentos, de distrações, bom, o resultado inevitável é o esgotamento. E claro, essa exaustão mental tem uma consequência bem direta. Com a mente já cansada, aquele fio que sustenta a nossa paciência fica muito, mas muito mais frágil. Então, o ponto central é esse. O cansaço mental nos deixa num estado de hiperreatilidade. Pequenos incômodos que uma mente descansada talvez nem notasse, de repente se tornam insuportáveis. O nosso limite para a frustração simplesmente despenca. E isso nos traz aquela pergunta central. Afinal, por que estímulos tão pequenos conseguem provocar reações emocionais tão grandes, às vezes até explosivas? E aqui está uma ideia fundamental. A reação explosiva quase nunca é sobre o que acabou de acontecer. Na verdade, ela é o transbordamento de uma pressão que veio se acumulando por muito tempo. Aquela metáfora popular é perfeita para ilustrar isso. A reação não foi por causa daquela última gota d'água que caiu. Foi porque o copo já estava completamente cheio. O último evento é só o empurrãozinho que faz transbordar uma pressão que já tinha chegado no limite. Agora, a gente chega num conceito muito importante. A diferença entre sentir uma emoção por dentro e descarregar essa emoção. E a imagem da panela de pressão vai nos ajudar a entender bem esse processo. O processo é bem claro. Primeiro, a pressão vai se acumulando do lado de dentro. Quando essa pressão chega no nosso limite de tolerância, o organismo busca uma válvula de escape. E é aí que a emoção é descarregada, colocada para fora. Essa descarga pode acontecer basicamente de duas maneiras. Existe a explosão, que é quando tudo vai para fora, em forma de grito, ataque, culpa. E existe a implosão, que é quando a pessoa se fecha, guarda tudo aquilo, e embora a explosão possa prejudicar muito as relações, a implosão, essa explosão para dentro, geralmente cobra um preço ainda mais alto da nossa própria saúde. Mas será que existe uma alternativa para esse ciclo automático de pressão e descarga? A resposta pode estar num pequeno espaço de tempo, um momento que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que existe. Primeiro, é muito importante entender que lutar contra a irritação, tentar simplesmente ignorar, não funciona. É como tentar enxugar gelo. É um esforço inútil que só vai gerar mais cansaço mental e, no fim, só piora a situação. É aqui que está a oportunidade. Assim como numa panela de pressão, existe um tempo entre o vapor se formar e a válvula disparar. Nas nossas emoções também existe esse espaço, um pequeno momento entre o gatilho e a nossa reação automática. A chave para conseguir usar esse espaço é a consciência. É perceber o próprio cansaço, a própria pressão acumulada antes da reação. Essa percepção não serve para suprimir a emoção, mas sim para compreendê-la. E é exatamente nesse breve momento de consciência que algo novo pode acontecer. Em vez de uma reação automática, pode nascer a tolerância. A capacidade de oferecer cuidado, primeiro a si, reconhecendo o próprio estado de esgotamento, e depois, claro, aos outros, o que resulta em interações muito mais cuidadosas.